Vou aproveitar esse instante para passar um recadinho para vocês. Nós estamos com um probleminha aqui, ó. Temos uns alunos que não estão realizando as atividades do portal, que está com a pontuação muito baixa em atividades virtuais. Qual que é a atividade virtual? São aqueles exercícios da nossa disciplina lá no portal. Ó, a Kiyama não tem nenhuma nota. Bruno Carvalho, Brian, Martins Rocha, Vitor Matias, estão com pontuações muito baixas. Vocês precisam realizar as atividades do portal, tá? Passa o recadinho para eles. Está na hora de buscar a responsabilidade. Enquanto isso, vou fazer a matéria aqui, tá chamada Aqui amo Elizabeth Joyce Marlon Maiara e Vitor Hugo. Vamos começar a diversão. Vamos aguardar mais 5 minutinhos, né? Vai que chega alguém. Estou respondendo aqui, tem um aluno com dificuldade para entrar no link, mas é só esse link, não tem outro.
Vamos refazer a chamada para iniciar, que agora entrou Edinaldo. O áudio. Lembrando que nossa aula está sendo gravada. Vamos lá. Vamos iniciar falando sobre fases de desenvolvimento da criança. Desenvolvimento psicomotor. Ao analisar desenvolvimento cefalocaudal, o que consta do cefalocaudal? Desenvolvimento da cabeça até os pés. Ao analisar o desenvolvimento de um bebê, é possível perceber que as evoluções dos domínios motores têm início na relação na cabeça e evoluem até a região dos pés. Algo que você pode perceber é que o bebê começa a controlar a cabeça, sustentando contra a gravidade, evoluindo para movimentos de rotação que irão estimular o controle da cintura escapular, permitindo um maior domínio de membros superiores que se tornam dos mais íntegros quando passam a auxiliar, junto à cintura escapular, o controle do tronco, permitindo que o bebê comece a buscar mudanças de decúbito quando estiver de barriga para cima, e decúbito dorsal quando estiver a variação do decúbito lateral e ventral, ou seja, ele rola, virando-se para deitar e de lado ao longo da barriga para baixo. É aquela fase em que você coloca ele deitado, daqui a pouco ele virou, ou está de lado. Você coloca ele sempre numa posição e ele aparece em outra. A partir desse movimento do bebê, dá-se início ao longo da cintura pélvica e logo tenta-se empurrar com os membros inferiores, passando para a tentativa de sustentar, ou seja, engatinhar. Em seguida, busca o domínio de permanecer em pé. É necessário notar que no decorrer desta etapa o bebê aprende a sentar. Esse período é aquele período que a gente chama da primeira fase de desenvolvimento da criança. Desenvolvimento próximo de estado. Você pode notar ainda que o desenvolvimento do bebê ocorre na região central para distal, ou seja, o controle de membros superiores, por exemplo, se inicia pelos ombros. Então, pelo desenvolvimento geral para específico. A partir dessa análise das brincadeiras do bebê, você pode notar que eles inicialmente possuem habilidades grosseiras, apenas duas habilidades finas e delicadas, características psicomotoras. Agora nós vamos analisar por mês. Primeiro mês, as características dessa fase são a reação de atenção, início do olhar, chorar, até que alguém se aproxime. Esse momento se caracteriza pela presença de diferentes reflexos, como reflexo de sucção, sendo este o reflexo que permite a alimentação, buscar o leite materno. Reflexo de deglutição, que permite o bebê engula o leite. Busca, em que os lábios superiores, por exemplo, estimulado, o bebê irá segurar na direção, assim como o reflexo de Moro, marcha, compreensão palmar e outros. No primeiro mês tem aquelas primeiras características manuais. E a principal, que é a de alimentação.
Segundo mês, o controle visual evolui para o seguir com os olhos. Do mesmo modo, o controle oral evolui para a tentativa de emitir sons e controle de membros superiores. Busca brincar com as mãos, sorrisos mais frequentes a partir da combinação de imagens. Terceiro mês, destaca-se nessa fase o sorriso da mãe ou de outra pessoa é capaz de gerar um sorriso como resposta do bebê. Já tem condições de brincar com objetos e fazem barulho, a substituição de alguns reflexos por movimentos involuntários, por movimentos voluntários, que têm início de modo significativo. Quarto mês de vida, o ganho da consciência de orientação espacial e a busca pela mudança do decúbito como rolar se tornam mais evidentes, assim como risos altos, gargalhada. Quinto mês, o domínio de pressão palmar aumenta a possibilidade de interação com objetos, fazendo com que a criança, que nesse momento já consegue sentar-se com apoios, com o canto do sofá, busca por objetos que estão ao seu alcance, ao seu redor. Ele vai manusear tudo que está ao seu redor. Sexto mês, o sentar se torna mais fácil e não necessita de tanto apoio. As funções de deglutição evoluem e os alimentos sólidos ganham destaque. Bom, percebemos aí que até o quinto mês de vida ele só se alimenta de leite materno ou algo pastoso. A partir do sexto mês, já começa a adaptar-se à parte de alimentação sólida. Sétimo e oitavo mês. Você pode notar que a possibilidade começa a se evidenciar. Neste momento, o bebê ri ou chora de acordo com o que vê e começa a escolher os objetos com os quais quer interagir. As sílabas começam a ser vocalizadas e a imagem no espelho é reconhecida e percebida alegremente. Identificação. Nono mês. A vocalização ganha repetição das sílabas. A busca pela posição ortostática, ou seja, em pé, se inicia fortemente e muitas vezes o bebê consegue permanecer em pé com apoios. Aqui já destaca aquela fase em que ele começa a escalada. E é um momento de muito cuidado, porque ele pode derrubar algo em si mesmo. E de repente abrir uma gaveta. Décimo mês. A vocalização agora busca a repetição de alguns sons ouvidos. E a busca pelo ortostatismo, ficar em pé, continua. É possível ainda observar que, nesse momento, a criança interrompe certas atividades apenas por ter ouvido algum som. Já começa a percepção e aproximação de alguma situação. 11º e 12º meses. A noção espacial está muito bem desenvolvida. A marcha está quase controlada. Porém, com quase nenhuma dissociação entre cintura pélvica e escapular, é característico que frases diretas e curtas sejam compreendidas. Funções psicomotoras do bebê. Agora nós vamos analisar por fases. Fase oral. Esse período, até 1 ano, foi compreendido por Ford e por Freud, com aos demais psicanalistas como a fase oral, onde a boca é o principal meio de interação e percepção do ambiente, sendo através dela que ocorre a interação com as mãos durante a alimentação. E assim, experiências positivas e agradáveis são percebidas. Do mesmo modo, você pode notar que diferentes objetos são levados à boca pelo bebê, e assim a experiência do gosto ruim é percebida. A boca também é um meio de percepção de fase
de rejeição, em que o aleitamento materno é cessado e a frustração dessa negação pode gerar diferentes alterações futuras. Nesse primeiro ano destaca aquela fase, né? Tudo que a criança pega, ela põe na boca. Então é necessário observação e muito cuidado com pequenos objetos, uma vez que eles podem causar lesões. E também começa ali uma fase de percepção de algo que ele passa a gostar de se alimentar. Primeiro, professor, diga. a gente escuta muito dizer, eu também posso falar que é verdade, porque eu tenho 2 filhos, e que o conhecimento da criança é pela boca. Sim, Então, tá falando que agora, tudo fase que eles oral. pegam, eles colocam na boca. E você percebe que primeiro eles colocam tudo na boca e depois eles passam a falar? Aham, verdade. Quando você observa o seu filho, acontece essa situação. É. Primeiro, até 1 ano ele começa. Levanta, pega, boca. Tudo na boca. Aí depois, quando começa essa parte de alimentação sólida, ele já começa a compreender o que é azedo, o que é amargo. Ele não sabe dizer, mas ele já compreende e reage com a parte facial. Isso. E aí, na verdade, assim, enquanto eles não conseguem ainda, tipo, por mais que eles provem tudo, enquanto eles não descobrem o gosto real das coisas, ele ainda come tudo. Depois que Sim. descobre, ele já começa a escolher o que eu quero e o que eu não quero. Escolha da alimentação, corretamente. Verdade. Primeiro ao segundo ano. Você pode perceber que a exploração do ambiente é um fator determinante. E o domínio da marcha leva a criança a explorar o mundo, andar. O controle neurológico evolui e busca o domínio esfincteriano. E a criança começa a perceber o xixi e as fezes. Os membros superiores, livres com aspecto psicológico, busca rabiscar. Inicia aquela fase de tudo que ele pega, ele risca. Se você deixar um lápis de mão ou giz de bobeira, ele pinta a casa inteira. O meu Ele fez começou a andar, ele começou a andar e assim ele vai buscar esse desenvolvimento. O corpo é reconhecido como um todo. 2 anos, o corpo já é reconhecido como um todo, não como unidades separadas. Você pode perceber que ao dar a colher à criança, ela inicia um domínio em uma possível alimentação independente. Fase marcada por ganho de vocabulário e melhora do controle esfincteriano, dependendo ainda do estímulo para a retirada da utilização da fralda. Controle esfincteriano é o momento dele defecar, de fazer xixi. Com 2 anos, ele já está apto a ser ensinado o que ele quer frequentar o banheiro, o que ele quer fazer no banheiro. Já inicia-se com 2 anos de idade. É claro, isso é uma receita de bolo? Não. Isto é a média. Mas com meu filho não aconteceu. Tudo bem. Em algumas situações, com alguns indivíduos, isso pode acontecer de maneira mais tardia. Aconteceu com o meu, professor. Foi difícil, hein? A minha também. Eu tive que comprar um mictório, que ele é um sapinho. Aí, só aí foi estimular ele a fazer xixi toda hora no sapinho. O ruim é quando saía fora de casa, né? Que aí lá não tinha sapinho e ele queria fazer xixi no sapinho. Mas deu certo. Não, devagar a situação vai se evoluindo, mas é comum, é comum. E principalmente por causa da identificação de que ele faz dentro de casa. Ele acostuma fazer de uma maneira em casa. Quando ele está em um ambiente diferente, ele se perde. Verdade. 3 anos. Domínio pleno do pronome eu, da vocalização. O aspecto psicológico ganha o domínio de comparação e análise de fatos. O vocabulário aumenta ainda mais. O ambiente se torna cada vez mais explorado a partir das habilidades motoras, como subir, descer escadas, habilidade motora fina, também evolui e ganha domínio de diferentes utensílios, não apenas da alimentação,
mas também na escola, onde a criança começa a trabalhar com recortes, por exemplo. Nessa etapa, você pode notar que a criança gosta de dar saltos, é porque eles possuem muita energia já, com características de manter as pernas juntas, além do domínio de vocabulário. É a partir desse momento a fase do porquê, e em muitos momentos a criança começa a interferir na conversa dos adultos. Aqui ele já começa a escutar o que os adultos estão conversando. Já parte um pouco também de respostas um pouco melhores do que com 2 anos, uma vez que ele aprende a verbalizar melhor algumas frases, e é uma fase de característica de muita música, de estímulo musical. Por isso essa fase de agachar. É a parte de influência musical, o ritmo, que torna ele a fazer movimento de agachar e levantar. Fase anal. Após a fase oral, a região anal se torna com maior interesse, momento em que a criança percebe o xixi e o cocô e começa a reconhecer as sensações, inclusive alertar os cuidadores sobre a vontade de ir ao banheiro. Esse período é analisado por Freud como o momento em que a manifestação de raiva pode ser constante. Você pode perceber que a criança nessa idade podem ser agressivas e até mesmo se bater quando contrariadas. Aqui começa aquela famosa pirraça, né? A criança está só contrariando tudo que se solicita, está fazendo pirracinha. Mas é o momento de extravagância da raiva. E é um momento característico que pode começar a surgir a sua personalidade. 4 anos. Você pode notar que o domínio corporal da criança é percebido como uma marcante evolução de coordenação, percebida muitas vezes pelo domínio da escrita. Assim, com a capacidade de reproduzir alguns desenhos simples, movimentos amplos e elásticos, como saltos, se tornam cada vez melhores. E a criança começa a caminhar na ponta dos pés. Aí vai da estimulação, né? E eles querem mostrar tudo, porque tudo é novidade, né? Mamãe, olha, eu sei fazer isso. Olha, dá um giro assim, nada a ver, mas para eles é o máximo. O máximo, mas esse intuito é porque com 4 anos, praticamente, já inicia-se o período de creche, pré-alfabetização. Verdade. Então ele começa a reconhecer umas letras, não que ele vai sair escrevendo, não, mas é o início da alfabetização. Ele já começa a identificar, assimilar o que é o desenho com a realidade. Casa, eu vou para minha casa com os meus pais. Motoquinha, vou andar na minha motoquinha ou triciclo. Pirulito, eu vou querer um pirulito. Então, nessa fase, já começa a assimilação do desenho e do real. Mas ainda é aquele período de fantasia. 5 anos. Nesta fase, você irá perceber que a criança possui o domínio e percepção entre o direito e o esquerdo. Lateralidade. Inicia-se ali a lateralidade. É claro, tem que ter estímulo. Senão, não funciona. Tendo uma evolução e maturação do seu esquema corporal. Uma forte característica é o senso de proteção com as crianças menores, marcado pelo desenvolvimento de aspectos e simpatia e aperfeiçoamento, e que é característico a interação com outras crianças. E o brincar em grupo pode ocorrer principalmente entre crianças do mesmo sexo. Conceitos de certo e errado são estabelecidos de modo mais claro e específico. Atualmente, devido à era digital, essa fase é marcada por aspectos de digitação consciente, porém ainda em desenvolvimento. Inicia-se com 5 anos, é a base do início da alfabetização. Aqui começa o período escolar. 6 anos,
O domínio da digitação é marcante, já notou? A criança é capaz de compreender e aplicar os conceitos de lateralidade e começa a dissociar a fantasia do real. Suas habilidades motoras já permitem tarefas de andar de bicicleta, interagir entre os amigos, busca por jogos competitivos e que necessitam de uma maior compreensão e brincadeiras com regras específicas, como pega-pega, esconde-esconde, jogos como futebol, vôlei, são característicos. Você pode perceber que a dentição decídua, vulgarmente conhecida como dente de leite, inicia-se pela troca nesse momento. Aqui é a substituição da dentição de dente de leite para permanente. Fase fálica, de 4 e 5 anos. Freud defende que nesse momento os genitais são o centro da atenção para as crianças e a identificação e distinção entre o próprio sexo ocorre favorecendo a questão de interação social. Tal conceito se mostra de suma importância, segundo Freud, para a identificação e maturação da identidade sexual no futuro. Sentimentos e emoções marcantes como inveja, ciúmes, desejo de poder e sedução começam a surgir. Fase egocêntrica também, né? Fase de latência, de 6 a 12. Fase de longa duração, que a identificação do eu ganha maior significado, sendo maturados os conhecimentos lógicos que envolvem ética moral. É uma fase de grande importância na relação criança-vida escolar. Tranquilo até o momento? Sim. Deixa eu acrescentar aqui mais uma vez quem chegou aqui. Amanda e Júlio. Pessoas. Deixa eu ver aqui. Se todo mundo ficasse quietinho assim na sua aula, prestando atenção lá na sala, né, professor? Que bênção. Mas aqui é porque o microfone está desligado. Verdade. Aqui o microfone está desligado, o negócio está mais simples. Vamos à segunda parte. Depois, a grandiosa diversão. Hoje o nosso conteúdo é bem rapidinho. Se soubesse que ia fluir tanto assim, eu tinha deixado o esquema aqui para aplicar 3 aulas. Elementos psicomotores. Esquema corporal. Henry Reed, um neurologista, em 1911, utilizou pela primeira vez o termo esquema corporal. O próprio nome já cita, né? Esquema corporal, é algo visualizado pelo corpo todo, que passou por diferentes processos de maturação, ou seja, a evolução do conhecimento até atingir a definição utilizada por muitas escolas dentro da psicomotricidade. Você já sabe que a psicomotricidade é o resultado da interação indivíduo-mundo, ou seja, o indivíduo com o meio em que ele vive. O esquema corporal é visto a partir da consciência que o indivíduo possui do seu corpo, sendo este resultado da interação constantemente modificado pela percepção do indivíduo que o possui do meio externo. Ou seja, você vai perceber a modificação do seu corpo na onde você convive.
É necessário que você perceba que a cada nova interação que o indivíduo tem com o meio, uma nova percepção do meio pode ser criada, alterando a consciência corporal antiga que existia, mostrando que percepção está constantemente em evolução. O esquema corporal pode ser visto como imagem que você tem de si, e tal imagem se altera a cada nova informação, sendo as pessoas informações, sendo as novas informações geradas a cada nova ação psicomotora, tendo então palavra-chave para a criação do esquema corporal, a palavra ação. Aqui é aquela característica, por exemplo, na fase de desenvolvimento infantil, em que a criança passa-se a participar de uma escolinha, de uma modalidade, uma determinada modalidade esportiva, qualquer uma. Com o evoluir do organismo, do corpo da criança, mediante aquela situação, aquela convivência, percebe-se que ela adquire mais força, mais velocidade, melhor habilidade, a coordenação motora fina ou grossa. Às vezes, ela cresce mais rápido ou fica forte mais rapidamente. São observações, são imagens que você percebe que você evoluiu, que você está diferente de quando você iniciou. Imagem corporal. Você já notou que o conceito de esquema corporal é extremamente dinâmico e a cada momento se altera. Baseado em novas experiências psicomotoras, o mesmo ocorre quando a imagem corporal é construída em diferentes momentos, concomitantemente o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Segundo os estudos da psicomotricidade, a primeira imagem corporal citada como fantasma primitivo ou mesmo primeira imagem fantasma existe desde o nascimento e começa a ganhar maior significância a partir das experiências com o espelho, e que ocorre a partir dos 6 meses de idade. Identificação. A criança começa a se olhar no espelho e sabe que é ela. Equilíbrio. O equilíbrio é, de fato, a correta distribuição das diferentes tensões de estruturas corporais em relação à gravidade e à condição em que o corpo se encontra em relação ao meio externo, visando um posicionamento estável, sem oscilações ou desvios. Podemos ainda compreender equilíbrio. O equilíbrio é a adequada organização do centro de massa em relação ao centro de gravidade. Centro de massa somos nós, a estrutura física do organismo do ser humano. Centro de gravidade. Qual que é o centro de gravidade do corpo humano? A região próxima ao umbigo. Então, vai ser a concominância, o equilíbrio entre a massa e a gravidade. O dispêndio do seu corpo, do seu peso sobre o solo. Lateralidade. O desenvolvimento do esquema corporal é um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da lateralidade. Aí começa aquela questão, direita, esquerda. O contexto de lateralidade está na aquisição psicomotora de ambos os lados do corpo. Alguns autores, como Lebouche, estudado nas sessões passadas, Canogia, explicam o termo lateralidade não apenas como a compreensão e o domínio da motricidade bilateral, mas também com a preferência pela utilização de um dos lados, fato que é intimamente ligado à maturação dos centros neurosensitivos. Aqui nós já vamos começar a falar do sistema nervoso central, o sistema neural, responsáveis pela sensibilidade, assim como a de um determinado hemisfério cerebral. Você pode entender que, assim como uma criança se desenvolve sinistra ou destra, na verdade a gente fala canhoto, né?
ela está no processo quase final de desenvolvimento da lateralidade. Ritmo. O ritmo é um outro termo complementar a todos os contextos psicomotores. Assim como o esquema corporal é determinado pela ação do indivíduo e o modo como essa ação acaba gerando uma resposta. O ritmo, por sua vez, é constante movimento presente em tudo, tanto na natureza, no ser humano, é fluir natural as coisas. Organização espaço-temporal. Organização espaço-temporal é diretamente ligada a conceitos de ritmo, uma vez que a organização se caracteriza pela consciência e percepção que a criança possui no espaço e no tempo. Aqui fica característico quando a criança está dançando, né? Que você percebe que ela entra no ritmo da música. E no espaço onde ela está limitada ou não. Ela fica dando aqueles passinhos para frente, para trás, para um lado, para o outro, agacha, levanta, no ritmo da música. Ali, ela tem a consciência, a percepção do espaço e do tempo. Que inicialmente, em seu desenvolvimento psicomotor, a criança tem a impressão do movimento, evoluindo para a sua percepção total, dentro dos conceitos espaciais e de tempo, movido por um ritmo exato. O correr, né? Ela começa a correr uma passada com ritmo e com consciência e sequência. Ela sabe que ela tem que dar uma passada mais firme para parar ou para arrancar. Motricidade. A motricidade é caracterizada pelo controle voluntário das diferentes capacidades físicas, como velocidade, potência, força, resistência, agilidade, equilíbrio, entre outros aspectos. Você pode notar que todas essas capacidades físicas são originadas por aspectos neurais. Logo, a motricidade adequada é gerada a partir da boa relação entre organização, controle e execução, entre o sistema nervoso central, periférico e estruturas musculares. Você pode recordar esses conceitos relendo a unidade 1, aprendizado e controle motor. A partir da aquisição da motricidade, temos duas grandes vertentes, ampla e a fina. Ampla é a primeira motricidade desenvolvida durante a evolução psicomotora da criança. Corresponde à utilização das capacidades físicas de forma ampla e grossa, em atividades como pular, jogar um objeto, correr, empurrar, puxar um objeto grande como uma cadeira. Aqui a gente pode fazer aquela assimilação da coordenação motora fina e grossa. Motricidade ampla vai ser a coordenação motora grossa. Motricidade fina é adquirida posteriormente aos demais itens da motricidade. De novo, está escrito errado aqui. Caracterizada pela organização voluntária das capacidades físicas, com o objetivo de executar tarefas delicadas e precisas, como desenhar com riqueza de detalhes, costurar, recortar figuras seguindo a linha determinada ou contorno de desenhos, utilizar dobraduras e origamis, transferir líquidos entre recipientes, entre outras atividades. Mais uma vez, é a coordenação motora fina. Coordenação é, então, a organização correta para que os movimentos que foram planejados mentalmente ocorram de modo mais similar possível. Por exemplo, você se imagina chutando uma bola de futebol utilizando o seu calcanhar e acertando um determinado alvo. Para executar tal ação corretamente, a sua coordenação deve ser adequada e cumprir todas as tarefas que você imaginar. Todas as tarefas por você imaginar. Meus queridos, moleza, né?
Sim ou não? Ou ninguém está aí assistindo mais? Estamos. Olha lá. Pronto, agora meu vizinho deu um ataque de grito aqui. Deu para escutar aí, né? Sim, achei que era seu filho. Não, eu tenho filha, mas minha filha não está aqui. Ela está com a mãe. É do primeiro relacionamento. Mas ela não faz isso, não. Ela já tem 10 anos, ela não é dessa fase aí, não. Ah, o Isso meu aí tem é 4. meu vizinho aqui, eles... Tem 2 guri aqui na vizinhança e um em cima, que mora em Meu Deus. apartamento. Ah, imagino como que é. Esse grito é do menino de cima, eu acho. Quando o pai dele não tá aí, ele é pronta dessas. Sim. Quando o pai está, ele fica pianinho. Não é brinquedo, não. Bom, meus queridos, então vamos puxar o nosso intervalo agora, de 20 minutos. Quando retornarmos, eu já passarei a atividade parcial do dia. Lembrando que vou fazer a chamada mais uma vez, se eu esquecer algum nome, vocês gritem aí. E, por favor, vamos realizar as atividades do portal. Vocês participaram, aqui tem alguém que participou da reunião com o Sérgio sobre a pontuação nas avaliações? Sim. Só você, Elizabeth? Eu aqui amo, Maiara, Joyce. Muito bom. Vocês perceberam tamanha importância das atividades pelo portal. Sim, com certeza. Então, nós também recebemos, durante uma reunião, as instruções para a pontuação. Ou seja, nós temos que fazer avaliações com vocês até o dia 15 de maio e lançar no portal essa nota para vocês até 500 pontos. Por isso, eu já estou aproveitando esta ocasião para passar essa avaliação, porque na semana que vem, durante a nossa aula, eu vou acrescentar a vista prova. Alguém tem alguma reclamação em relação à avaliação oficial 1? Não, só aquele episódio que eu comentei com o senhor, mas acho que deve ter dado certo. Agora eu não lembro, refresca a memória aí. É que eu falei para o senhor que eu estava terminando a prova e acabou minha bateria, eu acho. Não sei o que Tá. aconteceu, deu um blackout aqui, mas depois eu consegui enviar. Aí não sei se deu pau em alguma, mas acho que não. Não, ela... Eu não verifiquei a da sua turma, eu verifiquei as outras avaliações. Uhum. Não foi só com você, aconteceu com outros alunos também. Isso, eu acho que é porque estava De, congestionado, né, professor? Muita gente fazendo. de no meio da avaliação, falhar a internet, acabar a bateria do celular, esses tipos de imprevisto. O portal, ele salva até onde você fez. Aí quando você retorna, você só dá continuidade. Ah, sim. Então, assim, fiquei decepcionado com, nas outras disciplinas, algumas pessoas que tiraram umas notas baixas e não estudaram, né? Mas é igual agora, nós estamos fazendo uma campanha para cobrar os alunos que estão com atividades em atraso no portal. Eu verifiquei que na nossa disciplina ainda temos alguns alunos que não realizaram as atividades da disciplina e nem atividades transversais. Lá na frente isso vai pesar muito, não só para nós, mas para vocês principalmente, porque se não fizer a atividade corretamente, não vai atingir a pontuação necessária para ser aprovado na matéria. Então temos que ficar atento a essa oportunidade de adquirir pontos com maior facilidade realizando as atividades do portal.
vou cobrar, não incessantemente, porque fica chato. Eu acredito que aqui todo mundo é adulto, cada um tem sua responsabilidade. Por mais que tenhamos dificuldade de internet, de um computador, chega um momento que você consegue tempo e estrutura para realizar essas atividades, uma vez que é obrigação do aluno resolver esses exercícios. Porque Sem contar sabe que... também, né, professor, que o momento que a gente está vivendo, agora até que começaram a voltar aos poucos todo mundo a trabalhar, mas tinha muita gente parada. Eu que trabalho em supermercado que não parei e as minhas atividades, graças a Deus, está tudo em dia. Sim, sim. E assim, a primeira coisa que acontece é colocarmos obstáculos para a não realização da nossa obrigação. Mas na vida, toda vez que aparece um obstáculo, nós devemos ou desviar ou ultrapassá-lo. Não colocar mais obstáculos e nos impedir de fazer algo. Não precisamos ser vítimas. Nós precisamos superar as dificuldades, buscar novidades, usar a criatividade para superar os problemas. Na vida, tudo tem jeito. Só não temos jeito para a morte, mas o restante nós temos jeito. Filosofar também é importante. Porque, queira ou não, essa situação em que estamos agora nos desanima de algumas obrigações. Não tem como evitar isso. O confinamento, principalmente para nós da área da educação física, que precisamos de contato físico, verbal, é complicado. Mas tudo passa. Em breve voltaremos à situação normal. Já levamos uma vantagem mediante outras instituições que estão 100% paradas. Estamos em vantagem. Nosso conteúdo está fluindo, as aulas estão sendo dadas, mesmo que nessa maneira live, online, porém os conteúdos ficam disponíveis. Confesso que estou com um problema de internet para carregar esses vídeos, por isso eu já tenho um YouTube, que é Clériston Chinor. Nós temos uma aula já postada lá, vocês podem acessar quando quiser. Então, queira ou não, nós precisamos nos adequar também. Mas logo já vou deixar tudo pronto para vocês. Esse conteúdo provavelmente eu já deixo disponível hoje no portal, daqui a pouquinho. Então, nós vamos... Tudo vai passar e voltaremos ao normal, em breve. Vou fazer agora a chamada para fazer aquela nossa pausa sagrada. Akiyama, Elizabeth, Joyce, Marlon, Maiara. Deixa eu marcar aqui mesmo. Vitor Hugo, José Mauro, Edinaldo, Lucas, Amanda, Júlio, Patrícia, John. João Sandra, que acabou de chegar. Quem eu deixei sem chamar? Chamei todos. Oi, presente. Tranquilo. Então agora eu vou fazer a pausa, retornamos daqui a 20 minutos, ok? 8h17. Oi. Na verdade, 8h13 nós retornamos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estarei aqui.
E aí? Será que o professor tá vivo ainda? Com certeza, estou aqui escutando tudo. Teve gente que deixou o microfone ligado aí. Firme e forte com fome. Hein, professor? Já rolou uns 40 minutos de aula?